Meu nome é Gabriel Gouveia, eu sou o Solution Manager da Huawei e hoje eu vim aqui trazer uma nova solução, uma nova visão de mercado para vocês, um novo produto que eu estou oferecendo a vocês, tá? Hoje eu vou falar especificamente do sistema de armazenamento de baterias com íon lítio, tá? Por que eu estou trazendo essa nova oportunidade para vocês? Existem diversas aplicações que vocês conseguem utilizar tanto na parte da geração de energia, e quando eu digo geração de energia, tá, eu falo independente do tipo de fonte energética. Pode ser tanto uma termoelétrica, tanto uma hidráulica, até mesmo, claro, solar e passando pela eólica, tá? Bom, eu também vou falar um pouco sobre os diferenciais do sistema de BESS. E toda vez que eu falar o termo BESS, é o termo em inglês para Battery Energy Storage System. Isso é basicamente o armazenamento de energia com a utilização de baterias, tá? Bom, quais são as aplicações? Como vocês podem ver aqui, existem diversas aplicações. Até posso dar um tempo para vocês tirarem uma foto, porque tem muita informação aqui, tá? Então, as aplicações do sistema de armazenamento de baterias vai desde a geração de energia, como aumentando a reserva de capacidade da sua usina, seja ela sua usina solar, térmica ou eólica. Por exemplo, se hoje eu estou falando de uma usina que tem 100 MW de potência conectada, você, com o sistema de baterias, você consegue elevar essa capacidade. Como? A partir do momento que você sabe qual é o horário que você precisa despachar essa energia, o que você vai fazer? Você vai carregar o seu sistema de baterias quando você tiver um excedente de geração e quando você requisitar de mais potência, você ativa o seu sistema de baterias e começa a despachar potência junto com as suas máquinas, tá? Outra coisa que você consegue fazer também, tá? Regulação de frequência, controle de frequência, regulação de tensão e regulação de potência. Todos esses três termos, esses três parâmetros que eu falei aqui, nós chamamos de serviços ancilares. Alguém aqui já ouviu falar de serviços ancilares? Levanta a mão. Para quem não sabe, serviços ancilares são basicamente serviços que você presta para uma distribuidora de energia ou para uma transmissora de energia para melhorar a qualidade da energia naquele local. Por exemplo, se você tiver naquele ponto um afundamento de frequência, seja porque você tem um consumo maior do que a geração, o que a bateria vai fazer? Né? Para evitar que as máquinas girantes, né, precisem ir acompanhando o perfil da carga, né, os geradores vão manter o seu nível de potência, né, flat, reto, e as baterias vão atuar nesse momento injetando potência, aliviando o congestionamento na linha de transmissão. E o contrário também pode acontecer. Quando você tem um excedente de geração, certo? Para você evitar que as máquinas, toda hora, elas fiquem ligando, desligando, ligando, desligando, você faz um escoamento de potência da sua linha de transmissão ou da sua linha de distribuição para o sistema de baterias. Então, ou seja, você consegue fazer um controle muito mais rápido, muito mais dinâmico, né, utilizando o sistema de baterias. Além disso, né, com o uso de baterias, você também consegue fazer sistemas de mini-rede. O que são sistemas de mini-rede, né, ou sistemas off-grid? São sistemas onde você não tem, né, naquele local, você tem cargas, porém você não tem a rede elétrica chegando no local. Então, com o uso de baterias e o uso de sistemas solares, né, ou alguma outra fonte, né, de energia, é possível que você construa, literalmente, uma mini-rede elétrica. Para que local? A Huawei, ela construiu o maior projeto de mini-rede do mundo. É um projeto chamado Projeto Mar Vermelho, na Arábia Saudita, onde ela instalou aproximadamente, eu não estou brincando, aproximadamente 1,2 gigawatt-hora, não estou falando de mega, estou falando de gigawatt-hora de bateria alimentado com o sistema solar. Nós estamos alimentando uma grande cidade no Oriente Médio, não é uma pequena cidade, uma grande cidade no Oriente Médio apenas com o uso dos inversores Huawei e das baterias Huawei, tá? Além disso, né, além de você poder construir essa mini-rede, porque todo mundo aqui sabe que os inversores fotovoltaicos eles são apenas fonte de corrente, eles não formam tensão. Só que com o uso de baterias, né, elas permitem a formação de rede. As baterias da Huawei têm essa possibilidade, elas formam a rede, assim como um gerador a diesel, por exemplo, faz. Ele também tem controle de rampa, tem todas as aplicações que um gerador diesel tem, só que muito mais ecológico. Você não vai ter o problema da emissão de poluente.
Outra coisa também, né, claro, como estamos falando de sistema de armazenamento, nós também podemos ter o backup de energia. Ou seja, você tem um sistema, tendo um solar ou não, certo? Conectado à rede elétrica. E toda vez que a rede elétrica cair, principalmente em áreas onde a rede elétrica é mais instável, ponta de linha ou regiões litorâneas, certo? Onde você tem uma rede elétrica mais fraca, a bateria ela vai atuar quando a rede elétrica cair. As baterias da Huawei conseguem fazer isso de maneira automática, tá? Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, né? Que o uso de armazenamento, né, traz um novo mercado para vocês, certo? Os clientes aqui que utilizam esse sistema de armazenamento, né, que utilizam o sistema de armazenamento, não são os mesmos clientes da Solar. Por exemplo, hoje, um cliente que nós chamamos de cargas supercríticas, né? Alguém já ouviu falar de cargas supercríticas? Alguém já ouviu falar? O que são clientes com cargas supercríticas? Não? Clientes com cargas supercríticas são aqueles clientes onde eles não podem ficar nem um mísero milissegundo sem energia elétrica. Qual é o exemplo disso? Data center. Clientes de data center precisam de armazenamento de energia e que ele chaveia de forma instantânea. Ele não pode ficar sequer milissegundos sem energia elétrica, senão você vai perder todos os dados contidos dentro, né, do data center do seu cliente. Então, o uso de armazenamento de energia, né, que nós chamamos de BESS, é a maneira ideal de vocês atacarem esse novo tipo de cliente, certo? O que mais? Eu falei agora da geração e um pouco da transmissão e distribuição. Tá? Agora vamos falar do consumo, dos clientes residenciais e comercial industrial. Diminuição da demanda contratada. Diminuição da demanda contratada seria o seguinte, tá? Se você tem uma indústria, certo? Onde ela, fazendo os cálculos, você tem o nível X de potência que ela vai utilizar para acionar as suas máquinas, ela, com o uso de baterias, ela pode solicitar para a concessionária que reduza essa demanda contratada. Por quê? Porque a partir do momento que ela vai acionar suas máquinas, as baterias vão estar ali junto para justamente reduzir aquele impacto na rede elétrica. Então, ou seja, ele já consegue economizar, né, só apenas utilizando o sistema de baterias. Esse daqui, para mim, eu acho que é o mais interessante de todos. Seria a gestão do horário de consumo. Se estamos falando do cliente comercial, industrial, estamos falando de fábricas. E as fábricas, eles são geralmente consumidores do tipo A. E se eles são consumidores do tipo A, eles pagam a tarifa ponta e a tarifa fora ponta. Então, dependendo do horário onde ele está consumindo essa energia, ele está pagando mais pela energia que ele está consumindo, correto? Então, por que não a gente não colocar um sistema de bateria justamente para gerir o seu horário de consumo? Então, ou seja, você vai deslocar, né, o preço da energia para totalmente o horário fora de ponta. E apenas fazendo esse jogo de horário ponta e fora ponta, nós fizemos um cálculo com a Pará Equatorial, que é a distribuidora de energia do Pará, onde ela tem o maior gap entre os preços ponta e fora ponta. Então, ou seja, o retorno de investimento para um sistema que custou ali por volta de R$1 milhão, se pagou em 4 anos. Só fazendo esse esquema de deslocamento da gestão do horário de consumo. E por fim, né, também, assim como na geração, no consumo, na bateria junta carga, aquelas baterias residenciais ou naquelas baterias que você vai instalar próximo a uma carga industrial, você pode, claro, fazer o grid zero, né, e também utilizando a função de backup de energia. Tá? Bom, a Huawei, ela possui produtos, ela possui soluções para todo esse tipo de cenário. Primeiro eu vou falar do cenário onde você pode aplicar na geração, transmissão e, por fim, eu vou falar sobre as baterias que você consegue utilizar junto à carga. Bom, eu vou falar agora, nós chamamos de BESS Utility. O que é o BESS Utility? É um sistema de armazenamento de energia para grandes usinas. Ele é um container de 20 pés, tá? Onde ele possui um armazenamento máximo de até 2 megawatt-hora de energia. Então, ou seja, se você tem ali um consumo de 1 mega de potência, 1 mega de potência instantânea, você consegue lhe dar um backup de energia de até 2 horas sem rede nenhuma. Tá? E como é que ela funciona? Temos aqui a sua usina. Pode ser uma usina solar, pode ser uma usina térmica, pode ser uma usina de N fontes de energia. Tá? A nossa bateria ela vai entrar em paralelo com essa fonte.
Então, ou seja, ela pode ser recarregada tanto pela usina solar, usina térmica, ou então pela rede. Não necessariamente você precisa ter uma usina solar ali para poder funcionar. Então, ou seja, esse armazenamento de energia, ela pode ser utilizado apenas para backup. Então, vocês conseguem perceber que existe uma infinidade de aplicações que você consegue utilizar, né, o nosso sistema de armazenamento. Tá? Esse aqui é um exemplo de um diagrama unifilar. E aqui eu gostaria de ressaltar, STS significa transformador. Tá? Vocês conseguem perceber que tem um transformador para uma fonte de energia e outro transformador para o sistema de armazenamento. Vocês podem utilizar o mesmo transformador para a fonte de energia e também para o armazenamento? Você pode, desde que você garanta que você não exceda a potência do transformador. Ou seja, se você dimensionou o seu transformador para 100 MB e sua usina já tem 100 MB de potência, você não pode injetar junto a bateria com o sistema solar, senão você vai danificar o seu transformador. Claro, a solução Huawei permite que você realize esse controle. Você seta no nosso equipamento chamado Smart ECU, e ele consegue definir para você, ele consegue fazer um controle em malha aberta, né? Então, ou seja, ele vai definir quais são os horários de funcionamento do inversor da bateria para que ele não exceda o limite pré-estabelecido, tá bom? Bom, eu vou falar mais a fundo sobre essa bateria, tá? Essa é a cara da nossa bateria, nós chamamos ela de Luna 2000, 2 MWh, 2H1, tá? Os nomes que a Huawei utiliza, eles seguem algum padrão, tá? Toda vez que você vê o nome de produto da Huawei chamado Luna 2000, está se referindo a uma bateria, tá bom? Bom, e o que essa bateria é composta? É um container de 20 pés, com peso de 28 toneladas, sim, é uma bateria bem grande, tá? Mas, pelo que vimos aí no mercado, uma bateria dessa capacidade, né, ela é uma bateria compacta, tá? O quanto de armazenamento ela consegue providenciar. Ou seja, a nossa densidade de energia é muito maior em comparação às outras marcas de bateria desse porte, tá bom? Bom, o que a nossa bateria tem de diferenciais, tá bom? Nós temos um sistema de resfriamento, né? É um ar-condicionado, onde ele vai ficar resfriando os packs da bateria, que é justamente o que está marcado em número 2, tá? Por que necessita desse resfriamento? Quem trabalha com baterias sabe que elas são muito sensíveis a variações de temperatura. Quanto mais quente estiver a sua bateria, menos energia ela é capaz de armazenar. Por isso, a Huawei trouxe todo o seu portfólio, todo o seu conhecimento que ela já tinha da parte de data centers, né, porque ele também é uma tecnologia que existe controle de temperatura muito fino, e trouxe para as baterias. Então, ou seja, a nossa bateria, ela regula automaticamente a temperatura para garantir que cada célula de bateria esteja operando no mesmo nível de temperatura e também no nível de temperatura que maximize a sua capacidade de armazenamento, tá? Bom, o que nós temos também? Cada pack de bateria, ela funciona de modo independente. O que isso significa? Você consegue ver que aqui é a bateria com as suas portas fechadas, tá? Aqui é a bateria com as suas portas abertas. E você consegue ver que a unidade de armazenamento, elas são independentes, tá? Ou seja, se você tiver algum problema, se você tiver alguma falha em apenas um pack de bateria, você não vai precisar parar a sua bateria inteira. Ou seja, a operação e manutenção é muito mais simples em comparação às outras baterias do mercado, tá? E você consegue fazer o hot swap. O que é o hot swap? Você, automaticamente, o sistema ele vai desativar o pack de bateria defeituoso e você basta retirar aquele pack defeituoso e colocar o novo. Você não precisa parar a sua bateria inteira para fazer a troca, tá? Outra coisa também, o nosso sistema de monitoramento, ele é dinâmico. Você consegue ver no aplicativo do seu celular ou no seu computador o estado de saúde de cada pack de bateria. Eu vou fazer um treinamento amanhã que eu vou explicar mais sobre quais são os termos mais encontrados no mercado de baterias. E o estado de saúde da bateria é muito importante, porque ele diz para você o quanto que sua bateria degradou e o quanto de capacidade ainda resta na sua bateria, tá? Todas as baterias do mercado funcionam dessa maneira. Cada vez que elas ciclam, elas perdem um pouquinho da sua capacidade de armazenamento. E com as baterias da Huawei, ela consegue dizer para você qual é o nível de cada pack de bateria para você conseguir fazer a operação e manutenção muito mais depressa. Tá? Bom, seguindo mais um pouquinho.
Bom, como é que você pode operar a nossa bateria, tá? Existem diversos cenários de aplicação. Aqui temos, por exemplo, o nosso sistema de baterias funcionando em paralelo com a rede, o inversor fotovoltaico e também com o gerador diesel. O que a bateria veio, né? Por que a Huawei desenvolveu esse sistema de baterias? Justamente para não substituir totalmente o gerador diesel, mas sim a gente reduzir as emissões de CO2, né? Colocando um sistema de baterias, né, em paralelo com um gerador diesel, por exemplo. Então, ou seja, se você já conhece, você já tem um cliente que tem uma planta que tem um gerador diesel, né, talvez seja interessante você oferecer uma solução de armazenamento de energia e também o sistema fotovoltaico para reduzir as emissões e também reduzir o uso de óleo diesel para fazer esse gerador diesel funcionar, tá? A nossa solução permite isso, tá? Com o uso de um equipamento que nós chamamos de EMS. Isso a Huawei ainda não providencia, mas existem algumas marcas de EMS. EMS é a abreviatura de Energy Management System, que é basicamente os olhos e o cérebro de toda a operação da usina. Ela vai dizer para você, né, ela vai configurar quais são os equipamentos que vão entrar naquele momento e quais equipamentos que vão sair naquele momento. Ele consegue fazer todo esse controle em malha fechada. A Dayf e a Elum são duas empresas que já trabalham com a gente e que eu indico para vocês, caso vocês queiram fazer um projeto de BESS. Tá bom? Bom, vou falar agora um pouco sobre o BESS para comércios e indústrias, tá? Bom, a topologia é muito semelhante do que foi abordado anteriormente, tá? Ela também é uma bateria em acoplamento em corrente alternada. Então, ou seja, se você já tiver uma usina solar instalada, você pode colocar esse sistema de armazenamento em paralelo, tá bom? Só que essa bateria ela é menor. Ela tem apenas 200 kWh de armazenamento, certo? Então, ela é mais para aplicações voltadas para comércios e indústria, ela é muito mais em conta. Então, ou seja, dependendo da sua necessidade, né, se você precisa de mais ou menos armazenamento, a Huawei tem um portfólio completo. Bom, como ela é uma bateria que funciona em corrente alternada, faz-se necessário ter um equipamento que faça a conversão entre corrente contínua para corrente alternada. Basicamente, é a mesma função do inversor fotovoltaico, tá? Que nós chamamos aqui de controlador inteligente, né? Ou PCS, que é em abreviatura em inglês para Power Conversion System, que basicamente faz a função do inversor, ele converte a corrente contínua para a corrente alternada, tá? Bom, e o design dessa bateria comercial, industrial, de 200 kWh é muito semelhante ao container, só que menor, tá bom? O que ele vem? Ele também vem com um sistema de resfriamento para garantir que todas as células de bateria operem no mesmo nível de temperatura, tá? O que vocês estão vendo aqui em B são os módulos da bateria, certo? Então, esses aqui são efetivamente as unidades de armazenamento de energia, tá? E o conjunto de packs, né, de módulos, nós chamamos de rack, tá? Qual é a nossa vantagem, tá? Vai ter um slide mais para frente explicando melhor. Cada pack de bateria, como ela funciona de forma independente, a nossa tecnologia ela não sofre do problema da corrente parasita. Alguém que já trabalha com bateria já ouviu falar desse fenômeno? Levanta a mão. Da corrente parasita. 2 pessoas. Para quem não sabe, a corrente parasita funciona da seguinte maneira. Como os packs da bateria elas são conectados em série, se uma bateria estiver degradada, ela vai afetar a capacidade de armazenamento de todas as outras que estão conectadas em série. Certo? Então, ou seja, se uma só tem metade da capacidade de armazenamento, todas as outras também terão apenas metade da capacidade de armazenamento. Certo? Mas a Huawei resolveu esse problema. Cada pack de bateria funciona de forma independente, ela tem otimizadores de energia dentro dos packs. E como é que funciona? Toda vez que uma célula de bateria ela chega na sua máxima capacidade de armazenamento, o que ela faz? Ela simplesmente bypassa aquele pack de bateria, permitindo carregar os outros packs. Ou seja, garantindo para você mais energia armazenada e mais energia entregue na ponta. E além disso, né, os nossos packs de bateria de 2 MB de 200 vem integrado com um sistema de extinção de incêndio, certo? Mas não é uma extinção de incêndio para a bateria, porque como a bateria ela tem uma tecnologia de lítio ferrofosfato, ela é uma bateria de química estável. Ela não pega fogo se você a perfurar. Quem aqui já viu vídeo no YouTube de bateria pegando fogo? Bateria de celular pegando fogo, alguma bateria pegando fogo? Levanta a mão. Vocês já perceberam que, assim, bateria é algo perigoso.
muito mais perigoso do que inversor fotovoltaico. Ou seja, a Huawei pensou nisso tudo. E por isso que ela escolheu a tecnologia de lítio ferro fosfato. Porque ela não entra em autocombustão, ou o que nós chamamos de avalanche térmica. A avalanche térmica é basicamente um fenômeno que acontece, certo? Porque as baterias que vocês viam geralmente explodiam. Porque toda vez que o oxigênio entrava, ele entrava em reação química com a química da bateria e liberava o gás. E essa reação química gerava muito calor. Que essa reação química, por gerar muito calor, ela vai fazer com que essa reação continue acontecendo de forma mais intensa e por assim vai. Ele entra num looping até ela entrar em combustão. A tecnologia de lítio ferro fosfato, ela não deixa isso acontecer, porque ela tem uma temperatura de avalanche térmica muito maior em comparação, por exemplo, mais baterias de chumbo ou de outras tecnologias de lítio, tá bom? Com isso, porque a bateria da Huawei ela tem um sistema de extinção de incêndio, tá? Digamos que você comprou um sistema desse, ou um sistema de 2 mega, um container, você fez um bom investimento, né, num container de baterias, e você instala ele outdoor, que nosso sistema pode ser instalado, né, fora de proteções, você consegue instalar em ambiente externo. Imagina, por infelicidade do destino, por exemplo, o matagal que está em volta pega fogo. Imagina o problema. Você vai perder o seu investimento, você vai perder os seus packs de bateria, que você fez ali um investimento bom? Claro que não. Com a tecnologia da Huawei, o que ela faz? Ela libera um gás para justamente manter a temperatura interna das suas células de bateria e elas não sejam danificadas por incêndio externo. Então, seja, até nos problemas externos, até nas intempéries externas, né? Ou seja, em situações de incêndio, a nossa bateria consegue se autoproteger. Então, ou seja, ela vai ficar liberando um gás ali até durante 48 horas para refrigerar os packs internos da bateria e esperar até o incêndio ser combatido pelos bombeiros e tudo mais, tá? Protegendo assim a integridade do seu equipamento. Bom, aqui nós temos algumas informações mais técnicas com relação à nossa bateria, certo? A nossa bateria Luna 2000, 200 kWh, 2H. Toda vez que você vê o nome de uma bateria com 1H, 2H, 4H, significa o tempo que a bateria demora para carregar ou descarregar. Ou seja, uma bateria Luna 2000, 200 kWh, 2H, ela precisa de 2 horas ou mais para descarregar. Bom, as nossas baterias, ela possui lítio ferro fosfato, elas são compostas de lítio ferro fosfato, e ela é composta de 12 conjuntos de packs de 16,36 kWh. Então, se você multiplicar por 12, você tem aqui por volta de 196 kWh de armazenamento, tá bom? O tipo de acoplamento da nossa bateria em corrente alternada, certo? E como ela é uma bateria de 0,5C, também irei abordar sobre essas terminologias no meu treinamento de amanhã, ela necessita de 2 horas ou mais para descarregar. Por quesitos de fabricação, né, a bateria não consegue carregar ou descarregar mais rápido do que isso, tá? Bom, e essa bateria tem um peso de 5 toneladas. Esse daqui é o nosso controlador, que é basicamente o equipamento que faz a conversão entre corrente contínua para corrente alternada, é o nosso PCS. Ela saída 380 volts, ou seja, perfeito para aplicações industriais e comerciais, certo? E ela tem uma potência máxima de 100 kW. Se você quiser mais armazenamento, você consegue fazer blocos de 200 e 200, né, para atender qualquer tipo de necessidade, tá bom? E aqui, novamente, os mesmos cenários de aplicação que nós vimos para a bateria de 2 MB, nós também temos para a bateria de 200 kWh. Você consegue operar em paralelo com o gerador diesel, ela pode ser utilizada para regulação de frequência, regulação de tensão. Todos os benefícios anteriormente abordados você também consegue utilizando essa bateria. Então, ou seja, depende da sua necessidade. Bom, esse daqui é um diagrama unifilar de uma usina de 800 kWh e 400 kW de potência. Então, o que nós temos aqui? É um sistema ligado à rede, tá? Mas o nosso sistema também permite mini-rede. Ou seja, não necessariamente você precisaria ter uma rede conectada gerando referência para o seu sistema solar e para o seu sistema de baterias. Ele, por si só, ele já consegue gerar a rede. Ele é um grid forming, ele tem esse tipo de função. Então, o que nós temos aqui? A sua usina fotovoltaica e o seu sistema de baterias, tá?
Então só vou correr aqui rapidinho, que meu tempo já estourou. Aqui ele fala basicamente, aqui ele explica do como o otimizador de energia funciona. Tá? Então, ou seja, toda vez que uma célula de bateria ela atinge a sua máxima capacidade, ela vai bypassar esse pack de bateria para continuar carregando o seguinte. Bom, e por fim, eu vou falar um pouco sobre as baterias residenciais, né? Onde vocês conseguem conectar junto à carga. Nós também temos a tecnologia de baterias modulares. Ela também é composta de lítio ferro-fosfato. E essa bateria você consegue encontrar nos nossos distribuidores. A Core, por exemplo, é uma que tem a nossa bateria. A VEG é outra que também trabalha com as nossas baterias. ConnectWay, Loja Elétrica. Todas as principais distribuidoras, ela tem a nossa bateria já pronta entrega. Bom, então, se eu tivesse que resumir a bateria residencial da Huawei, eu resumiria em seis frases. Design modular, ou seja, não necessariamente você precisa... Se você está construindo hoje um sistema de 5 kWh de armazenamento e você quiser expandir para o futuro, por exemplo, para 10, 15 ou 30, você pode. Lembra que nossos packs de bateria funcionam de maneira independente. Então, ou seja, basta você comprar um novo pack de bateria e colocar em série com um pack de bateria já existente. Permite futuras expansões e possui controlador de carga. Alta capacidade de armazenamento. Como já foi dito anteriormente, né, a tecnologia de lítio ferro-fosfato te permite uma maior capacidade de armazenamento em relação aos outros tipos de tecnologia de baterias. Tá? Nossa bateria possui 4.000 ciclos com 100% de DOD. 4.000 ciclos seriam 4.000 cargas e descargas da bateria. Então, digamos que você cicle sua bateria, que você carregue e descarregue ela uma vez por dia, dá ali uma vida útil de por volta de 11 anos. Bom, agora eu vou falar o que nós estamos trazendo de novidade para o cenário residencial. Essa é a nossa bateria que nós já temos a pronta entrega e você já consegue encontrar em nossos principais distribuidores. Essa daqui é nova que já está chegando esse mês ainda, tá? Então, ou seja, essa é uma bateria com uma maior capacidade, o que antes cada pack de bateria você tinha 5 kWh, agora você tem 7. Então, ou seja, você agora consegue fazer um sistema de 7 kWh para uma bateria para inversores híbridos, e essa bateria ela se conecta a inversores híbridos, tá? Essa é uma bateria em acoplamento corrente contínua. Qual é a vantagem do acoplamento em corrente contínua? Você consegue aproveitar melhor aquele clipping do solar. Quem aqui faz um sobredimensionamento, né? Você coloca mais kWp do que kWac? Acredito que todo mundo faça isso. E sabe que em determinada hora do dia, você vai ter mais kWp do que kWac. E você está, em tese, perdendo essa energia. Com o uso de baterias em acoplamento em corrente contínua, você consegue aproveitar essa energia, armazenar essa energia e utilizar quando você não tiver tanta solar. Ou seja, essa é uma das vantagens que você pode utilizar a nossa bateria residencial em acoplamento de corrente contínua, tá bom? Bom, agora, antes você só conseguia fazer um sistema com a nossa bateria antiga de até 30 kWh. Agora você consegue fazer um sistema de até 84 kWh. Ou seja, para uma residência, você consegue, por exemplo, num cenário de blackout, se ela está consumindo 10 kW de potência, que é muita coisa para uma residência, vou até colocar um exemplo, uma indústria, né? Onde ela tem seus frigoríficos ligados, por exemplo, consumindo 10 kW de potência, com o pack completo da nossa bateria, você consegue até fornecer por volta de 8 horas ininterruptas de backup de energia. Tá? Bom, a nossa bateria agora, nova, antes ela tinha por volta de 10, 11 anos de vida útil, agora ela passou a ter 15. Ou seja, 10 anos é a bateria do modelo S0 e 15 anos é da modelo S1. Tá? E outra, design ergonômico. A nossa bateria S0, ela já é muito fácil de instalar. Ela é tudo plug and play. Você não necessita ficar passando cabos, tá? Essa nova consegue ser ainda mais fácil. Eu até convido a vocês todos a passarem no nosso stand, certo? Para ver essa nova solução de bateria. Está tudo exposto aqui. O nosso stand está bem aqui na porta, o stand da Huawei. E a gente está mostrando esses novos produtos, tá? Bom, design ergonômico. Agora, essa nova bateria, você literalmente não precisa instalar cabos. Não precisa. Agora ela virou uma peça de Lego. Quem que já brincou de Lego quando era pequeno? Quem que levanta a mão? Então, literalmente a bateria da Huawei agora se tornou uma peça de Lego. É só você encaixar uma em cima da outra que ela automaticamente já vai encaixar os cabos de força e cabos de comunicação. Sem necessidade de você ficar crimpando MC4, sem você precisar sequer
encaixar um cabo no outro. Até isso, a gente removeu das nossas baterias. Porque a gente sabe que vocês, integradores, vocês, EPCistas, vocês querem o quê? Finalizar a obra e passar para uma próxima. Então, seja, quanto mais ágil for o produto, melhor para vocês. Bom, e não tem como falar de baterias, né, para inversores híbridos, sem falar dos próprios inversores híbridos. Quais são as baterias que a Huawei trabalha? Tá? Os inversores que a bateria aceita são apenas os inversores da Huawei, tá bom? Então, quais são os inversores que a Huawei tem disponível para vocês? Quais são os inversores híbridos? A pronta entrega, nós temos o inversor SAN 2000, 2, 3, 4, 5, 6, KTL-L1, um inversor monofásico de potência que vai de 2 até 6 kW de potência nominal, monofásico 220, tá? Estamos lançando, agora lançamento, vocês já podem fazer pedido, vocês já podem entrar em contato com as nossas distribuidoras e poder fazer o pedido, que é o nosso novo inversor monofásico de 8 e de 10 kW. Também híbrido, também permitido você utilizar as baterias. E por fim, para o cenário comercial e industrial, que acredito que esse daqui vai ser o maior lançamento de todos. Por quê? Porque esse é um inversor híbrido trifásico 380, que vai dar potência de 12 até 25 kW. Aonde que vocês vão utilizar esse novo inversor aqui? Justamente para você fazer a gestão de consumo das indústrias e comércio. Você fazer aquele esquema entre você deslocar o horário de ponta do seu cliente, do consumo do horário de ponta para o horário fora ponta. É esse equipamentozinho aqui, o trifásico, que vocês vão instalar nas indústrias. Tá bom? E aqui é uma oportunidade bom de negócio para vocês. Bom, eu só vou falar um pouco mais sobre como é que você faz o dimensionamento prévio. Amanhã eu vou fazer um treinamento para como fazer um dimensionamento mais específico. Como é que você valida esse dimensionamento? Aqui é só um dimensionamento prévio. Amanhã eu vou ensinar vocês a como utilizar o PV-System para validar um dimensionamento de bateria, de sistema off-grid, tá bom? Então, por exemplo, quanto de energia eu vou precisar, quanto de baterias eu vou precisar? Digamos que cada bateria ela tem uma potência de 10,5 kW de potência a ser entregue. Então, ou seja, ela consegue carregar até 21 kW de potência por inversor. Se você tiver com 2 inversores, você vai ter o dobro e assim sucessivamente, tá? Então, ou seja, vamos partir de um caso onde nós dimensionamos um sistema fotovoltaico de aproximadamente 39,5 kWp, tá? A gente está utilizando o nosso novo inversor de 25 KTL MB0 e nós precisamos alimentar uma carga de 21 kW, tá? Então, ou seja, o que sobrou, a diferença entre o quilowatt pico e a potência que você vai alimentar suas cargas é a energia que você vai alimentar a bateria, é o excedente, tá? Então, é basicamente uma conta de menos. Então, ou seja, se nós estamos com um sistema de 84 kWh, que cada bateria aqui ela está com uma configuração de 21 kW, 21 vezes 4, 84 kWh. Então, ou seja, você vai gastar, né, um tempo de aproximadamente 4 horas e meia para carregar suas baterias e ele vai fornecer uma autonomia de 4 horas. Ou seja, só com utilização de baterias. Se você quiser mais, se você quiser colocar mais bateria, mais armazenamento, mais solar, é só você fazendo blocos de 84 em 84 kWh. E claro, se você quiser uma maior necessidade, você utilizaria as nossas baterias de 200, tá bom? Então aqui, só vou finalizar falando todo o nosso portfólio de baterias, tá? Então, ou seja, nós temos um portfólio de baterias que vai desde o residencial, monofásico, passa pelo comercial industrial com a nossa bateria de 200 e chega até as nossas baterias que nós chamamos de utility, né, que são as baterias de grande porte, tá bom? Bom, obrigado a todos, né? Peço perdão pelo exceder um pouco o meu tempo, tá? Eu excedi bastante meu tempo, peço desculpas por isso, mas obrigado pela presença de todos e tenham um bom dia.